Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Marcos Costa, tenho 49 anos, professor de Geografia da rede estadual e faço parte do PSOL Maricá. Estamos hoje começando um novo projeto, Lives Livres, Diálogos Maricá, cujo objetivo é justamente do nosso município e para além do município, porque Maricá não faz parte de uma ilha. A política, ela entra e sai, ela se articula com todos os setores do nosso município. Portanto, nossa conversa, nossa live livre é justamente esse bate-papo quinzenal que nós faremos a partir de hoje. Também é uma oportunidade de nós nos apresentarmos. O PSOL Maricá, esse diretório que já tem 13 anos, finalmente, de 2 anos e meio para cá, ele começa a dialogar com a população de Maricá. De antemão, nós vamos chamar aqui os nossos dois convidados, dar uma boa noite. Vou começar com Gabriel Clavaria. Gabriel, boa noite. Se apresente aí para as pessoas do município de Maricá, quem é você, quantos anos você está aqui em Maricá, enfim. Boa noite. Oi, Marcos, boa noite a todas e todos. Boa noite a Janice, que vai entrar daqui a pouco aí também. Boa noite a todos do Diretório PSOL Maricá. Bem, eu sou o Gabriel, eu sou professor aqui na rede municipal, em Maricá, e também da rede estadual, também aqui no município de Maricá. E moro aqui em Maricá já há quase 10 anos. Eu sou nascido e criado em Niterói, mas vim para cá já tem quase 10 anos, então já tem um tempo bastante considerável aí. E faço parte aí desse diretório do PSOL de Maricá, diretório atuante, participativo, colaborativo, né, acima de tudo. E estamos aí para somar, estamos aí para ouvir, né, as demandas da cidade, ouvir as demandas das pessoas. Nada melhor do que a gente conhecer os problemas, as necessidades, as demandas de um município, ouvindo a sua própria população. De repente, eu também sou, né, morador de Maricá, mas tenho uma outra visão, moro num lugar, Maricá é um município muito extenso. Então, a proposta dessa live é que a gente possa ouvir, conversar, né, e chegar a problematizações, a encaminhamentos, a soluções possíveis, críticas. Esse é o caminho. E um obrigado aí pela oportunidade. Janice, agora é você. Se apresente aí para a população de Maricá. Quem é você? Quanto tempo você está aqui? E qual é seu objetivo estando no nosso partido? Boa noite. Boa noite a todas e todos. Eu sou Janice Realinas. Eu moro em Maricá há 4 anos. Pouco tempo, mas conheço Maricá há mais de 20. Antes de mais nada, dizer que eu sou originária da Baixada Fluminense, São João de Meriti, para ser mais exata. Conheço, como eu disse, Maricá há mais de 20 anos, porque sempre tive contato aqui por conta de parentescos que eu sempre tive aqui. E tenho uma relação afetiva com Maricá, até porque eu vim para cá para um recomeço pessoal, particular, e nada melhor que um lugar com tanta natureza, que se vende uma imagem de paraíso. E aí eu vim para cá, eu brinco sempre com o pessoal que eu vim me esconder no meio do mato, né? Só que a gente chega aqui e vê que Maricá não é mais e não é só essa cidade de veraneio. Não é há muito tempo como era quando eu era mais jovem. Então, a proposta da gente estar aqui... só recuperando. Eu estou no PSOL de Maricá depois de muitos anos sem estar ligada a um partido político por conta do Marcos Costa, que me fez esse convite. E, objetivamente, eu estou no PSOL desde 2018. E meu retorno
a política partidária se dá por conta da Frente Antifascista de 2018, né? Entendi que era importante se organizar enquanto partido dentro de uma frente antifascista contra o atual governo, e desde então a gente está aí construindo esse partido. E aí, o que a gente entende, no caso eu particularmente entendo dessa live? Cada um de nós mora num bairro de Maricá. Maricá, cada bairro tem uma característica muito específica. Eu, por exemplo, atualmente moro em Inoã. Então, quando eu converso, inclusive, com os integrantes de Maricá que moram aqui há mais anos, cada um vai dizer um pouco do seu bairro, e parece que Maricá, de Ponta Negra, é diferente de São José de Embaçaí, né? Inoã é diferente do centro de Maricá. Então, é importante que a gente tenha a nossa perspectiva, mas que a gente possa escutar a população, para que a gente possa entender, já que Maricá é colocado como um exemplo, por que nas ruas, nos contatos com a população, não parece ser bem isso? Então, a ideia de a gente bater esse papo aqui é a gente se conhecer e é a gente conhecer essa Maricá real. Eu acho que a ideia seria mais ou menos essa. Exatamente, Janice. Essa é a intenção da gente realmente conhecer a Maricá real e da Maricá real conhecer o PSOL Maricá. Porque o PSOL Maricá tem uma trajetória aqui no município de 13 anos, mas definitivamente só de 2013 para cá é que nós, de fato, começamos a fazer alguma diferença na política aqui de Maricá, sendo que de 2013 a 2017 nós passamos por um processo de depuração, um processo de transição. E aqui, já de antemão, quero agradecer a Bia Miller, a Luiz Fernando, que hoje estão lá em Friburgo e que foram responsáveis por esse processo de transição. Além do Vitor Freitas, que é o nosso presidente, da Jaqueline, do Alberto e do Eduardo. Essas pessoas, se eu estiver esquecendo de mais alguém, vocês me perdoem, porque eu só entrei no PSOL Maricá em 2017. Essas pessoas foram responsáveis pelo PSOL resgatar as suas bandeiras, o seu programa e o seu viés político de defesa intransigente das demandas e das necessidades da classe trabalhadora. Então, aqui uma saudação a essas pessoas e, de fato, o nosso partido, a partir de 2018, com a eleição da comissão executiva, ou seja, de 2 anos e meio para cá, nós estamos aí tentando fazer um trabalho de formiguinha. É muito complicado, porque o nosso município ele é governado por um partido supostamente que se diz de esquerda. Então, para nós do PSOL, sendo a esquerda do PT, fica realmente complicado, mas é importante esse trabalho, e nós do PSOL somos um partido que já temos aí 15 anos de existência, inclusive agora em setembro faremos 15 anos de registro no TRE. Somos um partido voltado para a questão da representatividade. A representatividade no PSOL, tanto a nível nacional, estadual e municipal, ela é reconhecida, porque nós somos um grupo de pessoas, de parlamentares, que fazemos uma oposição, que fazemos um trabalho aguerrido, de muita consistência, para a defesa justamente dos trabalhadores. Aí eu queria perguntar tanto para o Gabriel como para a Janice, aí eu vou começar pela Janice, como é que ela vê essa questão da representatividade nos partidos políticos, sobretudo os partidos de esquerda, e eu queria que ela falasse também um pouquinho da questão de ir além da representatividade e dessa importância de ir além da representatividade. Lembrando que nós somos o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Janice. Vocês me desculpem pela falta de técnica. Bom, numa live anterior que a gente estava discutindo sobre a questão do feminismo e a relação do trabalho não pago, a gente em algum momento falou, eu acho que tem a ver um pouco com essa questão que o Marcos colocou, sobre para que serve uma campanha política. Ora,
E aí, aproveitando também o que o Marcos colocou, né? A gente tem, talvez, o maior desafio do estado do Rio de Janeiro, que é ser a esquerda da esquerda, né? Esquerda do PT. Ao mesmo tempo, a gente entende que uma representatividade não é só... Tem que ser objetivo. O que eu digo com isso? Muitas das vezes, quando a gente discute o número de mulheres, o número de LGBTs, o número de negros, o número de pessoas, a gente tem que discutir para além disso. Por que eu digo isso? Não pode ser uma campanha política em qualquer nível apenas para alçar um cargo público. O momento da eleição é um momento importante para construir o partido e construir esse diálogo que a gente está tentando fazer aqui. Porque quando, e justamente porque a gente diz que a gente é esquerda, e a gente tem que fazer essa diferença. Quando a gente tem como fim último apenas mais um cargo político, a gente confunde o que é representatividade. Muitas das vezes eu vou ter uma pessoa lá que entra dentro de uma perspectiva de representatividade que não representa. Simplesmente porque, na minha percepção dos erros que o Partido dos Trabalhadores cometeu, foi se afastar da sua base. Por quê? Porque não representa mais os trabalhadores. Porque não representa mais o povo preto, pobre, trabalhador, assalariado. Se afasta dessa base, se aproxima mais de uma perspectiva burocrática de partido. E aí o que é realmente representatividade? Marcos falou da gente falar sobre essa questão da política nacional. Eu vou um pouquinho além. Política internacional. Nós temos agora um pleito político no estadunidense. Né? Os Estados Unidos está com a campanha aí Biden versus Trump. Ora, eu nunca percebi o Obama como uma representatividade negra e não reconheço também a vice do Biden, que me fugiu o nome aqui agora, como uma representante dos negros norte-americanos. Muito pelo contrário, ela promoveu o encarceramento de diversos negros. Então, pensar a representatividade, fazer esse resgate da esquerda, que não se entende como uma vanguarda que se afasta de sua base. Nós somos base também, porque somos todos trabalhadores. Então, eu penso que uma campanha política não pode ter o cargo político em si mesmo, e, para além disso, é a oportunidade de se aproximar da população. Por quê? Porque a gente tem a população, sobretudo no Brasil, esse looping eterno de emoções que é o Brasil atual, ele nos permite debater política, ainda que nem sempre seja tão agradável, tão tranquilo, dentro de uma polarização que se estabeleceu, mas a gente ganha oportunidade. Uma live como essa, talvez em outro momento não fosse tão atrativa, mas eu tenho certeza que muitas pessoas dentro de Maricá querem saber, eu tenho uma opção para pensar Maricá, ou eu que moro aqui sei que essa grama não é tão verde como se apresenta. Então, minha perspectiva de representatividade, uma representatividade real. Não adianta eu ser uma mulher na Câmara de Vereadores se eu não entender que mulher é essa, quais os desafios, problemas e questões que a mulher maricaense tem, que eu posso ter também, ou se não tenho, eu tenho que fazer o processo empático de entender o que está acontecendo. Mais ou menos por aí. Gabriel, agora é você, e eu queria que você falasse também da importância de um partido político fazer um trabalho de base, a questão também da formação política, desse processo de construção partidária. Queria que você colocasse esses elementos que a Janice colocou aí também. Perfeito. A Janice foi muito clara, muito assertiva nas palavras. Realmente, falando um pouco mais do pessoal especificamente, a gente vê cada dia, né? Não é porque, enfim, eu faço parte do partido, mas a gente consegue perceber claramente como que se faz necessário um partido como o PSOL num cenário atual político, né? No Brasil, no estado do Rio também, com esse governo estadual aí, e até mesmo aqui em Maricá. Quando a gente fala, enfim, quando as pessoas, de um modo geral, falam, né, em esquerda, em partido de esquerda,
enfim, existe um bloco, né, no senso comum, de partidos que se entendem de esquerda, né? Você tem o PT, tem o PDT, tem o PSB, PCdoB e por aí vai, né? Mas quando a gente vê realmente as práticas, né, que determinados partidos desempenham nos seus cargos, os cargos que ocupam, né, seja numa prefeitura, seja no governo do Estado, seja na Câmara dos Deputados e tal, a gente vê, na verdade, que esses parlamentares, enfim, esses ocupantes de cargos não estão trabalhando tão à esquerda assim, vamos dizer, né? Eles não estão ali, pelo menos assim, de forma muito simplista, o que seria ser de esquerda, né? O que esses caras deveriam estar fazendo, se dizendo de esquerda, nos cargos que ocupam, né? Está defendendo os interesses da classe trabalhadora, né? De uma forma muito resumida, simplista aqui. E a gente vê, muitas vezes, que esses caras não estão ali defendendo os interesses da classe trabalhadora. Então, se faz necessário, sempre, e o PT, enfim, ele foi um partido, né, importante na construção aí de uma oposição durante toda a década de 90, né, e tal, 80, 90, mas, enfim, vamos dizer, entre aspas, se perdeu. E porque a gente não. E o PSOL não pode se perder. E como é que ele não vai se perder? Né? O PSOL ele vai ocupar cargos, o PSOL ele vai ocupar prefeituras, ele vai ocupar governo de Estado. Isso vai acontecer. Né? Talvez não essa eleição agora, mas numa próxima, enfim. E esse trabalho de base ele é muito importante, né? Como a Janice colocou. É o trabalho de ouvir, né? De ouvir a população, estar aberto ao diálogo, estar aberto a atender a população, essa classe trabalhadora. Né? Então, essa live, inclusive, é um espaço que a gente pensou para isso. Né? Não adianta a gente ficar conversando internamente, né, desenvolvendo apontamentos, teorias, desenvolvendo propostas, sem ouvir realmente quem é que vai né, usufruir, né? Usufruir não é bem a palavra correta, mas, enfim, que vai acabar se beneficiando dessas propostas, desses apontamentos. Então, a população, na verdade, é quem tem que construir essa base política. Né? Políticos precisam servir a população, né? Meio clichê, mas, enfim, é bem simples mesmo. Então, a atuação do pessoal ela se faz muito necessária nesse sentido. A gente pode reparar na Câmara dos Deputados como que, né, os nossos deputados agem, defendem os interesses da classe trabalhadora, né, não permitem, ou tentam, né, não permitir, nós somos uma minoria, né? A Câmara dos Deputados tem 513 deputados, nós somos apenas 10. Então, tem coisa que a gente não consegue combater, mas a gente aponta, a gente questiona, a gente manda investigar e tal. E a gente está sempre tentando promover ali o interesse da classe trabalhadora. Essa questão agora do benefício, né, da ajuda que o governo federal está fazendo junto à população, a milhões de famílias, né, e o governo Bolsonaro desde o início não querendo, né, não querendo esse valor, querendo um valor menor. Agora já colocou que a partir do mês que vem já vai ser um valor reduzido à metade, mas aí o Congresso está dizendo que não, e desse embate todo. Quer dizer, se não houvessem deputados, né, atuantes nesse sentido, o governo federal ia fazer o que queria, e o que ele quer não é o nosso interesse da classe trabalhadora. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente vai desenvolvendo aí. O Gabriel lembrou bem essa questão aí do auxílio emergencial e também lembrou bem da necessidade, né, da participação das pessoas. Então, esse espaço aqui aberto é para as pessoas perguntarem, fazerem suas colocações, fazer as suas críticas. A gente não tem medo do debate, isso é muito importante. Eu acho que nós não queremos ser a vanguarda brasileira, mas queremos ser, sim, um partido que dialogue com as pessoas, sem intermediários, sem caciques políticos, e um partido de esquerda realmente participativo, que tem uma construção baseada num programa voltado para as demandas do trabalhador, não tem que ter medo do debate. Então, a gente espera aí a participação de todos, e foi muito interessante o Gabriel ter colocado essa questão do auxílio emergencial, porque tem um debate hoje em dia, né, mesmo entre alguns setores de esquerda, da semelhança entre a tentativa do Bolsonaro de fazer um programa voltado para a população mais necessitada com os programas sociais dos governos petistas. Né? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a isso, voltando também aqui para o nosso município.
porque nosso município de Maricá é reconhecidamente voltado para essa questão dos proveitos sociais, dos programas sociais, e a Janice, que é assistente social, o Gabriel, que é professor, que estão ali dialogando permanentemente com as pessoas, como é que eles veem essa questão social, tanto no Brasil quanto aqui em Maricá, diante de uma situação de total desemprego e total complicação total em relação à questão da pandemia, que somente vai que vai realmente esse abismo social, ele vai cada vez mais crescendo com a questão da desigualdade social. Começa com o Gabriel. Bem, então, o município de Maricá, ele tem, né, uma renda básica, né, que a gente chama aqui da moeda Mumbuca. Essa moeda Mumbuca, ela já existe há um bom tempo, tá? Não sei precisar agora quando é que começou isso, mas já tem alguns anos. E agora, com a pandemia, o governo municipal aqui fez uma extensão desse programa, através do que ele chamou do PAT, né, a sigla que é Programa de Amparo ao Trabalhador, né, ampliando essa oferta do Mumbuca para pessoas que, de alguma maneira, se prejudicaram com o processo de pandemia, isolamento social, fechamento do comércio, a não permissão de prestação de serviços e tudo mais. Essa moeda Mumbuca e esse projeto, né, ele é reconhecido internacionalmente, inclusive, né, já aconteceu em várias revistas, jornais, por aí afora, né. Nós não somos contra, evidentemente, nenhum programa de renda básica, nenhum programa de distribuição de renda, né, muito pelo contrário, apoiamos e a gente entende e a gente sabe, obviamente, que muitas pessoas precisam do auxílio do Estado. O Estado, quando eu falo em qualquer esfera, né, seja municipal, estadual ou federal, de ajudas para sobreviver, para ter o mínimo necessário, né? Ninguém está falando aqui de receber, né, uma ajuda para ter alguma coisa supérflua, luxuosa, né? Mesmo um dinheiro ali básico para a pessoa ter o que comer, pagar uma conta básica de luz, água, né? Enfim, um aluguel, coisas nesse sentido. Só que o que a gente costuma, quando a gente conversa internamente aqui no pessoal Maricá, a gente costuma questionar, criticar um pouco essa política, especificamente aqui em Maricá. Isso se amplia também, né? Por que não a questão aí do Bolsa Família e por aí vai. Quando é que vai acabar esse programa? Né? Esse programa do Mumbuca, aqui em Maricá, focando especificamente, né, as receitas de Maricá, elas são provenientes em 80 e tantos % das receitas de Maricá, eu não sei precisar agora o número exato, mas é por aí. Essa receita maricaense, ela vem dos royalties do petróleo, né, que é distribuído por alguns municípios aqui, que fazem parte aí do processo de extração, né, e tal, lá do petróleo aqui da bacia. E Maricá está distribuindo essa renda, uma renda muito alta para um município pequeno, pouco populoso, né? Vamos dizer assim, não é nem pequeno de tamanho, mas pouco populoso, e essa renda está sendo distribuída, está sendo investida em uma série de setores. Né? A questão uma hora esse dinheiro vai acabar. Né? O royalty, o petróleo não é infinito. O petróleo ele tem, uma hora ele vai acabar ou vai reduzir drasticamente a sua extração. E aí? Né? Aí da onde vai sair esse Mumbuca? E aí como que as pessoas que estavam habituadas a viver com aquele dinheirinho ali, né, com aquela renda certa que a prefeitura dá, e não vai ter mais. E aí, como é que essa pessoa vai viver, vai sobreviver? Né? Então, na verdade, indo já para um outro âmbito aí, já fugindo um pouco da questão, mas que tem a ver, a prefeitura ela precisa criar mecanismos, políticas públicas, para que essas pessoas não fiquem dependentes totalmente desse tipo de política. A Janice vai até com certeza falar isso melhor do que eu, que ela é um pouco mais a área dela. Mas, enfim, as pessoas elas têm que ter uma luz no fim do túnel, né? A cidade ela tem que se organizar, se preparar para que essas pessoas não dependam daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, tem que criar uma meta aí, não sei, para que isso finalize, para que essas pessoas possam garantir seus empregos dentro do município. Né? Hoje a gente tem uma população enorme em Maricá que trabalha em municípios vizinhos, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, né, principalmente.
e aí tem que pegar, né, conduções, e aí a gente vai para um outro assunto que é trágico aqui em Maricá, que é a questão dos transportes. Enfim, então a prefeitura ela precisa investir esse dinheiro, esses bilhões que são arrecadados por ano aqui no município, em preparar a cidade para geração de emprego, né, qualificado, tem que qualificar a população na questão da educação, né, capacitar, fazer com que essas pessoas realmente possam competir por cargos de trabalho que tenham salários melhores, né, enfim. Então, isso perpassa nessa questão. Tá? Eu acho que é isso. A Janice vai complementar bem melhor do que eu, inclusive. É difícil ficar toda hora tirando esse negócio do microfone. Eu tenho, não sei se eu falei isso no início, né, mas eu tenho 11 anos trabalhando com política de assistência social no município vizinho, que é Niterói, né? Sou assistente social há 11 anos, e há 11 anos eu trabalho com política de assistência social. Já trabalhei no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, né, para quem não conhece. Por que eu digo para quem não conhece? Porque eu vou falar de uma coisa aqui agora, eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade. A gente está agora revisando o nosso programa de governo, as propostas para pensar a cidade de Maricá. E eu não sei se vocês, e aí vamos tentar descontrair um pouco, eu não sei se vocês, se eu vou acabar dando uma aula de política social, né? Enfim. Eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu, mas existe um determinado jargão. O que é jargão? Existe uma forma de colocar as informações, às vezes, que a gente chama de transparência, né? Toda prefeitura, estado, município tem que ter transparência. Aí você vai lá no site da prefeitura para ver o que está acontecendo e entender. Aí você dá de cara com uma expressão assim: ora, Maricá não deve ser afetado em seu fundo soberano. Ora, para a maioria da população, e eu digo assim, a nossa ideia, né, a minha e a nossa ideia, mas a minha, por trabalhar muitos anos com assistência social, é que quando você vai lidar com a população, não é que você tem que pensar que a população não vai entender o que você está falando, mas existem formas e formas de dar informação. Ora, qualquer em Maricá sabe que a gente recebe royalties, assim como Niterói. Ora, contudo, poucos, e me incluo, entendem o mecanismo de funcionamento do Fundo Soberano. Quando a gente coloca lá royalties, o que aparece Maricá esse ano vai ter uma redução da alíquota dos royalties para o Fundo Soberano, que é este fundo que abriga, entre aspas, esse dinheiro que vem dos royalties do petróleo. Na mesma reportagem no site, vem escrito o seguinte: ao mesmo tempo, houve um crescimento dos empregos em Maricá. E aí eles vão elencando quais são os empregos que aumentaram em Maricá. Setor de serviços, isso é um último índice, tá? Eu acho que eu vi da semana passada. Setor de serviços, comércio, serviço de arquitetura, comércio varejista, transporte de carga, instalações elétricas, reparação de eletroeletrônicos e alimentação. E aí, eu não consigo deixar de pensar que esses mesmos nichos cresceram numa cidade que foi Macaé. E qual é o problema que o Claveria já apresenta isso de cara? Maricá corre um grande risco de se tornar uma nova Macaé. Porque quando você pensa pleno emprego ou política de emprego baseada em setor de serviços, porque você tem a moeda Mumbuca, e você não pensa que sem os royalties não tem condições de manutenção da moeda Mumbuca, e você não pensa alternativas, você condena, em caso termine esse repasse para o Fundo Soberano, você condena Maricá a ser uma futura Macaé. Eu digo a vocês, eu conheço um pouco da história de Macaé, como foi tanto a entrada
de toda a urbanização que teve lá por conta da empresa de petróleo, como ela está agora. E a gente sempre fala nas nossas conversas no pessoal, coisas que a prefeitura faz, não faz mais que obrigação, porque dinheiro tem para isso. A gente fala assim, né? É como se a gente estivesse fazendo a gestão da nossa casa. Dinheiro tem para isso. Mas por que eu fui lá longe? Ora, eu trabalho com cadastro único do Bolsa Família. Lembra o Cadastro Único? Lembra quando vocês vão lá fazer o cadastro único do Bolsa Família? Que não é só para o Bolsa Família, que ele inclui diversos outros programas do governo federal, mas a maioria da população conhece o CAD único. Antigamente era aquele caderninho verde, agora alguns municípios já conseguem fazer online, né? Que dá aquele número de NIS que vem impresso no cartão do Bolsa Família, né? Então, por que eu estou dizendo isso? O grande problema, o grande mérito do Bolsa Família foi permitir a uma determinada fração da população. Primeiro, garantia da alimentação. Se a gente não tem o que questionar do Bolsa Família, ele teve um impacto, né? E aí eu digo mais, alguns professores meus da UERJ, sou uergiana, né? Eles me diziam o seguinte, que teve um grande impacto para a negociação do trabalho. Por quê? Porque quando você tem o que comer em casa, você não precisa aceitar qualquer tipo de emprego ou qualquer tipo de remuneração pelo seu trabalho. Então, você pode negociar com o patrão. E isso, se a gente for pensar em termos de correlação de forças entre trabalhador e patrão, isso é impactante. Você poder dizer que não vai ser quase um escravo porque você tem o que comer em casa. O grande problema e o grande mérito do Bolsa Família, ele está atrelado à Política Nacional de Assistência Social, a Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS. É o grande mérito. Por quê? Porque todas as políticas públicas, elas têm uma das suas diretrizes principais, o controle social. Então, essa perspectiva de controle social permite que a população participe da gestão, da fiscalização, a sociedade civil, a população, né? naquela perspectiva de todos participem desse controle. Ok, para não me enrolar muito. Ora, impressionante, gente, como as pessoas ligam no meio da... Ok. E, só retomando, o Bolsa Família, objetivamente, ele tem a perspectiva de ter porta de saída. Então, dentro do programa, para além desse mérito de ter o controle social, ele pensa em porta de saída. O problema é que a gente tem famílias no Bolsa Família desde que ele foi implementado. E a gente sempre avalia o seguinte, que Bolsa Família é um programa de governo, mas que deveria ter uma porta de saída, ou seja, por meio da política de assistência social, de forma intersetorial com outras políticas, você deveria de ter condições de ter uma porta de saída, ou seja, de não necessitar mais do Bolsa Família. Só que a gente sabe que não existe emprego, objetivamente, de forma crescente. Houve um momento do Brasil em que houve esse crescimento do emprego, né? E aí eu tenho que fazer o mérito para o Eduardo Suplicy. Quando a economia estava bombando nos governos Lula, no primeiro e segundo governo Lula, ele já fazia menção à necessidade da renda básica. E naquele momento, talvez tivesse condições de pensar uma renda básica, para além do Bolsa Família. Eu lembro que o Eduardo Suplicy era uma voz que gritava no deserto. E ninguém nem cita ele, porque eu estou citando ele. Então, um dia, quem sabe, ele não assiste. Porque é isso, ele fazia menção à renda básica. E todo mundo, né, no momento que se podia. Nesse momento é complicado fazer renda básica. Não sei se vocês estão sabendo. Estão querendo mexer no abono, no antigo e conhecido PIS, para poder gerar renda, para fazer esse tal de Renda Brasil, que é um arremedo do Bolsa Família piorado, porque ele não vai passar pela política de assistência social, ou seja, é um dinheiro que não está integrado a uma política que promove uma porta de saída. Aí a gente pensa que o Bolsonaro falava que o Bolsa Família era esmola. Ora, e o Renda Brasil, desconectado das políticas sociais, que promove uma porta de saída, é o quê?
Então, com todos os problemas que o Bolsa Família possa ter, ele tem um médico que, pelo menos no papel, ele pensa numa porta de saída. Vamos agora, totalidade, viemos aqui para Maricá. Qual o problema da moeda Mumbuca, para além de todos os médicos na concepção que eu avalio? Primeiro, não está diretamente relacionada à política de assistência. E aí, ele está subordinado a uma subsecretaria de Economia Solidária, ou secretaria, se eu não me engano, o que retira o espectro do controle social, ou seja, você lá recebe o seu Mumbuca, mas você não colaborou para dizer o valor, quais as necessidades reais da população para gastar esse dinheiro, ou seja, você simplesmente vem com uma perspectiva de cima para baixo, baseada em números importantes que vêm de estatísticas econômicas, mas você não conversa com a população. E vem descolada da política de educação, vem descolada da política de saúde e de assistência. Você não só não cria possibilidade de uma porta de saída, como você não cria possibilidade do controle social da população sobre esse dinheiro. O que as pessoas, inclusive, estão fazendo agora? Abaixo-assinados, para garantir que o PAT se estenda. Tem a questão da lei, da eleição, que não vai poder ampliar, e o Mumbuca, mas as pessoas estão fazendo abaixo-assinado numa tentativa de intervir no processo, ou seja, está mais do que claro que a população quer participar desse processo. O que pode parecer para muitos, as pessoas querem continuar recebendo. Não! E aí, vamos lá. Se na pandemia a gente não tem emprego, Maricá comete o erro de, com royalties, garantir essa economia no setor de serviços e não pensar numa alternativa ecossocialista para gerar pleno emprego, empregos sólidos para essa população. Ou seja, Maricá nunca vai ter porta de saída. Isso causa um problema, que, como o Gabriel colocou, inclusive de mobilidade urbana, porque as pessoas têm que sair de Maricá para trabalhar. Porque, gente, não dá para todo mundo ter uma lojinha, não dá para todo mundo ter restaurante. Não dá. Embora aqui em Maricá a gente tem um boom dos empreendimentos imobiliários. Isso também é um problema, porque está sendo feito de uma forma talvez não, eu não gosto da palavra sustentável, mas seria mais ou menos nessa linha. Mas tem um momento que esse mercado, e está aí as Odebrecht da vida que não me deixam negar, isso diminui. A bolha de 2008 nos Estados Unidos foi uma bolha imobiliária. Por mais que a gente veja vários espaços, se Maricá deixar de ser interessante em termos de investimentos, ninguém vai querer morar aqui. Então é isso. A gente tem várias questões que Maricá tem a oportunidade de fazer, mas não está fazendo. E é isso que a gente quer conversar aqui. Porque isso é uma perspectiva de quem estuda LOAS, né, Lei Orgânica de Assistência Social, há muitos anos. E quando eu vejo as pessoas dizendo assim, mas Janice, Maricá é maravilhosa, tem problema também, porque todo lugar tem problema, né? Todas as relações sociais e políticas são problemáticas. E a gente percebe o seguinte, que pena, porque tem o royalty e o queijo na mão, desculpa, não resisti à piada, tem o royalty e o queijo na mão para fazer, mas está precisando, né? Então, não é que a gente está negando a importância da moeda Mumbuca, mas não tem porta de saída. A gente tem que pensar as políticas de forma integral e de forma intersetorial, senão elas não funcionam. E aí a gente ouve na rua as queixas das pessoas que é bom, mas tem problema, mas eles não sabem qual é o problema e a gente está aqui para discutir isso. Ai, me alonguei demais, desculpa, gente. Não, tá ótimo. Só para lembrar, gente, que essas discussões não se encerram hoje. Como eu disse anteriormente, essas lives serão quinzenais, então as perguntas que chegarem hoje, se não forem respondidas nessa live, elas serão respondidas nas próximas lives quinzenais, tá? O Carlos fez uma pergunta aqui em relação ao nosso diretório, se nós aceitamos ajuda. Claro que sim, nós estamos nesse processo eleitoral, evidentemente que nós estamos também vivendo uma pandemia, então é complicado a gente se encontrar na rua, mas nas redes sociais nós sim
queremos a ajuda de todos, inclusive em relação à propaganda dos nossos materiais, né? Evidentemente, a Vera perguntou sobre a questão das pré-candidaturas. Nós teremos sim pré-candidatos, mas ainda não podemos falar muita coisa agora, né? Deixa esperar vir a convenção eleitoral para a gente realmente apresentar os pré-candidatos. E já chegaram algumas perguntas aqui. A Vera perguntou que vai ser o candidato a prefeito pelo PSOL. Isso aí é uma conversa que nós vamos passar mais para adiante, porque ainda é um assunto que a gente precisa passar pela convenção eleitoral para a gente ter uma resposta definitiva. Mas teremos candidato sim à vereança, com certeza, Vera. Bom, já chegaram aqui algumas perguntas. Vocês preferem o quê? Que eu fale todas as perguntas, vocês anotem e vão respondendo aos poucos? Ou vocês querem que eu fale em blocos? O que vocês acham? Acho melhor em bloco, não? O que você acha, Claveri? Eu acho que fazer uma ou duas perguntas de cada vez aí, que tenham a ver, né? E aí fica mais fácil para a gente responder. Então tá, vou fazer duas perguntas, depois vocês respondem, depois tem mais duas. Deixa eu ver se eu encontro aqui no WhatsApp. Espera aí, rapidinho, que eu sou meio cegueta. Vamos lá. A Jaqueline, nossa amiga, pergunta: os programas sociais em Maricá são financiados pelos royalties. Como ficarão caso mude alguma coisa nessa distribuição? Acho que já foi respondido, mas se vocês quiserem complementar essa pergunta. A Vera Pinto: o serviço privado de luz e o serviço de água do governo não funciona muito bem. O que poderia fazer o vereador e o prefeito para fazer que isso aconteça? Lembrando, ela, Vera, é contra a privatização da SEDAI. Vocês querem responder essas duas perguntas agora? Gabriel. Bem, então, vamos lá. Primeiro, com relação aos royalties e a relação com os programas sociais, eu acho que eu e o Janice já falamos no bloco anterior aí. Na verdade, a resposta é que se acabarem os royalties, acaba a moeda Mumbuca. A resposta é bem simples, né? Diante de tudo que a gente já falou no bloco anterior. Então, justamente por isso que a gente precisa de uma solução pós, programa social. Né, que o programa social permaneça para pouquíssimas famílias que realmente não têm condições, né, de se autossustentar, né, de trabalhar, de repente, por algum motivo e tal. Mas o programa social ele tem que ter essa porta de saída, como disse a Janice, né? A oferta de empregos que não fiquem ligados diretamente, especificamente ao comércio e serviços, né, que Maricá invista em tecnologia, em indústria, né, claro, com toda a questão sustentável, ecológica, por trás disso. Com relação à questão da luz e água, isso é um problema, realmente a população de Maricá reclama muito, né, desses serviços, principalmente em algumas localidades, né, eu onde moro aqui, pelo menos a parte de água é bem assistida, mas a água em Maricá ela tem muito isso, ela tem lugares em que chega água com uma frequência boa, uma água boa, né, pela SEDAI, que é quem fornece para todo o município, vários municípios do estado do Rio. Em outros lugares, simplesmente nem tem encanamento, né, ainda. E sabe-se lá quando é que vai chegar. E lugares que tem encanamento, mas não tem água chegando na torneira. E tem a questão da luz também, que aí já é um problema ainda mais grave, né? Eu, particularmente, tenho vários problemas. Não vou ficar aqui citando questões pessoais, mas, enfim, tem algumas questões aí sobre a Enel, né, que é a empresa que fornece energia para Maricá, e não só para Maricá, para vários outros municípios, não só no estado do Rio, mas em outros estados. Então, uma empresa bem grande, e que emprega muita gente e que tem muita verba para investimento, até porque as contas não são baratas, né? Agora, como é que a gente consegue solucionar isso, né, enquanto vereador, enquanto prefeito, né? Eu acho que essa pergunta foi direcionada no sentido de como que o político, né, pode cobrar dessas empresas um serviço melhor, uma tarifa mais justa. Eu acho que esse é o sentido da pergunta. Bem, vamos dividir em duas, então, né? A SEDAI, no caso, é uma empresa estadual, como bem apontou a colega ali que fez a pergunta, que eu agora fugiu o nome.
e ela é contra a privatização Vera. da SEDAI, a Vera, né? Isso. Ela é contra a privatização da SEDAI, nós também somos, né? Aí apareceu de novo, Vera Pinto. Então, nós também somos contra a privatização da SEDAI, terminantemente contra. Agora, a SEDAI ela tem que receber os investimentos necessários a nível estadual, e a prefeitura. A nível estadual, ela foi, enfim, cedida, leiloada, sabe-se lá qual é a palavra que a gente pode usar para isso, para um grupo político, né, do partido do governador. Né? Não vamos citar nomes, porque de repente daqui a pouco aparece um processo aí. Né? Então, um grupo político do partido do governador pegou a SEDAI. Né? A SEDAI é dele e do grupo dele. E aí eles fazem o que eles querem. Eles não estão preocupados com a população, eles não estão preocupados com as pessoas que vão ter ou não água em suas torneiras. Né? Então, é necessário que, enfim, da próxima vez a gente eleja um governo do Estado mais sério, mais, né, comprometido com as causas da população de uma maneira geral. Enquanto vereadores ou prefeito de uma cidade como Maricá, que recebe esse tipo de serviço, é um simples ato de pressionar, né, de buscar parcerias. Né? Como a prefeitura aqui é uma prefeitura que tem muito dinheiro em caixa, recebe muito dinheiro de arrecadação, de repente criar parcerias com a SEDAI, como já foram feitas, inclusive, algumas, né, nessa própria prefeitura atual, da prefeitura bancar, né, uma parte da obra, e a SEDAI oferece, sei lá, a mão de obra. Existem várias parcerias público-público, né, que funcionam muito melhores do que público-privado, que fariam uma melhor solução do problema da água aqui em Maricá, fazendo com que essa água chegue, de fato, a todo o município, e chegue com a frequência que tem que chegar, né, para que as pessoas não fiquem um dia com água, outro dia sem água. Né. E a questão da luz, para não me estender muito, aí realmente é um processo mais complicado. Né. O município, ele concedeu para a Enel um contrato de concessão, né, isso é um contrato feito do ente público para uma empresa privada, para que essa empresa privada possa gerir, né, distribuir, fazer todo o trâmite sobre a questão da energia elétrica, tá? E a cobrança também, né, que é o que eles mais gostam. E aí, a Enel presta um péssimo serviço aqui em Maricá. Isso aí todo mundo sabe. Eu acho que não tem um cidadão maricaense, né, e não só maricaense, mas niteroense, gonçalense, enfim, todas essas cidades aqui ao redor que são geridos, né, pela Enel. Acho que ninguém está contente com esse serviço. É um serviço ruim, é um serviço caro, é um serviço que tem uma instabilidade, né, de fornecimento de energia muito grande. Isso, claro, vai variar de um lugar ao outro, né? Normalmente lugares mais zona sul, né, mais assim abastados, com população um pouco mais poderosa, endinheirada, normalmente falta menos luz, né? Agora, em locais mais longes, né, dos centros de cidade e tal, esse serviço costuma ser pior, né? Não preciso nem dizer o porquê isso. A questão mesmo é que a gente teria que ver, enquanto prefeito, enquanto vereadores e tal, fazer uma vistoria mesmo, né, um pente fino nesses contratos que são feitos, né, e ver qual é o prazo final desse contrato, né, uma hora ele se encerra, e a gente verificar uma possibilidade de uma outra empresa. Infelizmente, né, nós não temos uma opção de uma empresa pública, né, aqui no estado do Rio, não, né, ou é a Enel aqui uma região, e tem a Light lá na região do Rio, e acho que Baixada também, né, e tudo. Infelizmente, são duas empresas privadas, né, que têm ali a lógica do lucro. Não tem a lógica de oferecer um serviço digno para a população. Mas a gente, enquanto cargo político, as pessoas eles têm que cobrar, eles têm que ouvir a população, ouvir as reclamações, pressionar essas empresas, encaminhar, se for necessário, né, para a Justiça, para o Ministério Público, para que sejam multadas, sejam, né, enfim, processadas, pelo péssimo serviço que prestam, né, e pelas altas tarifas que cobram também, muitas vezes, de forma indevida. Acho que é isso. Janice, agora é você, mas antes de você responder, Janice, deixa eu esclarecer aqui uma situação que
Porque, assim, no PSOL Maricá, aliás, no PSOL, de uma forma geral, as nossas deliberações são coletivas. Então, foi feita uma pergunta sobre a questão se nós vamos ter ou não candidato a prefeito. Evidentemente que nós estamos fazendo uma construção de programa para termos uma candidatura a prefeito e também candidaturas à vereança. Mas, por questões pessoais, infelizmente, nós não teremos candidatura a prefeito, mas sim teremos 2 candidaturas à vereança aqui em Maricá. Entretanto, nós estamos fazendo o nosso programa e temos o nosso manifesto e nos posicionaremos, estamos já nos posicionando como oposição tanto ao governo Fabiano Horta, como, evidentemente, à direita e à extrema-direita aqui em Maricá, só para esclarecer. Vai, Janice, agora é com você. Janice, o microfone está mutado. Liga ele aí. Desculpa, gente, eu não me habituo com esse troço. Aproveitando a pergunta da Jaqueline, eu vou fazer uma provocação aqui. O debate que está agora muito quente no pessoal nacional é a renda básica, né? Não por acaso, não desnecessariamente, já fiz uma menção aqui honrosa ao Eduardo Suplicy, né? Mas eu tendo a pensar que mesmo que a gente esteja num momento que não tem emprego objetivamente ou condições de criação de emprego, mas partindo do pressuposto que foi a destruição de empresas nacionais ou que tinham capital nacional que promoveu, obviamente que a gente está falando que é uma crise internacional do capitalismo, ponto. Mas que tendo em vista o golpe, eu concordo que é um golpe que houve em 2016, você destrói empresas nacionais, promove um desemprego e chegamos onde chegamos aqui, que a gente não precisa contar nossa história triste, né? Que é o atual presidente. E aí eu fico pensando, por que a esquerda não pensa, mesmo em condições adversas, em políticas para promover criação de emprego e sim renda básica apenas? E assim como eu faço a crítica aqui em Maricá, renda básica descolado das políticas públicas setoriais é problemático. Então, só para complementar um pouco o que eu coloquei antes, eu esqueci de colocar esse debate. Porque a gente está falando de porta de saída. Qual é a porta de saída para um benefício eventual, uma renda básica que seja? A pessoa ganhar o próprio dinheiro. Se eu não pensar isso de forma conjunta, na minha percepção é problemático. Então, eu estou falando de Maricá que tem condições, tem que pensar isso nacionalmente, né? E aí eu estou acompanhando os debates sobre renda básica que o pessoal nacional está fazendo e eu não percebi isso ainda. Eu espero que evolua, mas eu não percebi isso ainda. E eu faço essa crítica com muita tranquilidade, né? Eu sei que isso aqui está gravado, vamos conversar. Mas eu acho que não pensar junto é problemático. E digo mais, sei e insisto na importância que tem a renda básica, que tem o benefício do programa Bolsa Família. Eu entendo isso de forma muito tranquila. Mas e o depois? Né? Então tem que pensar isso com cuidado. Sobre a questão das empresas que prestam serviços essenciais, é Enel ou é Enel? Porque eu sempre chamei de Enel, mas eu lembro que era ampla, né? Eu dizia, porque assim como eu chamo de Nossa Senhora do Amparo, que é Nossa Senhora do Desamparo, eu chamo a ampla de restrita, né? Porque ela era problemática. E eu morei no Rio, então eu tinha Light, com todos os problemas, eu tinha Light. Mas a gente tem um problema aqui em Maricá que é parecido com o problema que teve em Niterói há anos atrás. O debate que estava rolando era sobre ter ou não ter uma empresa pública de água em Maricá, que seria nos moldes do Águas de Niterói. Ora, eu já disse para vocês aqui em algum momento que eu trabalho em Niterói. Gente, a água de Niterói, qualquer uma empresa privada de água, é extremamente caro. Extremamente caro. Para vocês terem uma ideia, se vocês pagam cerca de R$ 50 na água em Maricá,
você paga até R$ 300 de água em Niterói. Vem do mesmo guandu e no início do ano vinha com o mesmo gosto de... Como é que era? A gente esqueceu. Faz tanto tempo que começou o ano que a gente esqueceu o nome do troço que dava aquele... Geosmina, pronto. Parece que foi ano passado, mas foi esse ano que a água estava problemática. Ok. Então tem esse debate que é problemático e é para enfraquecer a SEDAI. E assim como o Claveria falou, nós defendemos a SEDAI. Uma empresa pública que, se não desse lucro, não tinha tanta gente querendo. Ok. Sobre a Enel ou Enel, como bem disse o Claveria, e aí também eu vou falar junto um pouco com a questão da água. Não, minto. Vou continuar na questão da água. Eu não tive essa informação, eu busquei, mas como foi o processo da vinda da SEDAI para Maricá? Porque eu me lembro que quando eu era criança, eu moro aqui, vai fazer 5 anos, há 7 anos atrás, a casa onde eu moro não tinha água e esgoto. Eu comprava caminhão-pipa, meu pai vinha aqui de vez em quando, a casa estava abandonada, ele trazia um caminhão-pipa para encher a cisterna. Então, tem mais ou menos 5 ou 6 anos que veio. Olha que eu moro em Noã, bem próximo à pista. Então, eu fico pensando, como foi a introdução do saneamento básico em Maricá? E pensando nesse aspecto de expansão territorial e urbana, baseado na exploração imobiliária, isso é preocupante. E a gente já pode ver sinais. Quem frequenta o Recanto já está vendo o resultado daquele canal cheio de esgoto. Que por vezes a gente vê crianças ali nadando dentro do esgoto. Eu fico apavorada. Mas aquele é esgoto, não é fuligem de nada, não. Aquilo é esgoto. E aí vem e entra na questão ambiental. Porque pensar água e esgoto é pensar a questão ambiental. E se você não pensa isso de forma adequada, vai acontecer igual na Barra da Tijuca. A gente vai perder as nossas lagoas. E Maricá ainda está em tempo de pensar assim. Já tendo um boom imobiliário e muitos condomínios que a gente vê por aí, que promovem emprego, estão poluindo e destruindo a natureza. Então, como é que a gente pensa isso? Eu penso que, enquanto vereador, a gente tem que pensar, junto com a população, de como é que é feito o saneamento em Maricá e como é que é feita a distribuição da água em Maricá. E digo mais, pelo valor que é pago, a água só cai 2 dias na minha casa. Eu ainda tenho cisterna. Eu tenho que ter. E muitos lugares aqui na minha rua ainda é fossa. Eu moro aqui em Noã. Então, como é que a gente pode pensar isso? Porque eu moro próximo à Estrada do Cajueiro, né? Para quem conhece, vocês conhecem, né? Estou falando com Maricá. Ali já tem um condomínio que eu já fiquei sabendo que não tem esgotamento. Então, como é que funciona essa concessão? Maricá está crescendo, cada vez mais gente vindo morar ou ter casas de veraneio aqui, se bem que agora está muito mais gente morando. Essa cidade paraíso que tem esgoto a céu aberto pra caramba ainda, você precisa andar muito. E muito lugar ainda tem fossa. E muito lugar que está poluindo o mar. Eu sempre converso com as pessoas assim, Maricá não pensou ainda no emissário submarino? Nesse tipo de tratamento para esgoto? Uma cidade que eu até brinco com o pessoal, é mar de Maricá, né? Mar, já tem mar no próprio nome. Nunca pensou no emissário submarino? Como é que funciona isso? Então, isso é um problema. Distribuição de água, a empresa privada de águas de Maricá é super problemático, isso não pode acontecer. A defesa intransigente da SEDAI, né? Se pensar em termos de lucro, ninguém ia querer se não desse lucro. Concordo com o Claveria, está todo mundo de olho, inclusive o povo do Witzel. Talvez a SEDAI seja o motivo, inclusive falei Witzel. Ele é governador, ele é figura pública, ok. Tá, aí vamos para a luz agora. A luz também tem esse problema, assim como a internet. A gente está falando de serviços. O que seria de nós na pandemia sem internet? A gente tem que pensar na internet, porque os serviços de internet são muito ruins. Não pode dar meio vento que a gente fica sem falar com ninguém. Sobre a luz, é mais ou menos o mesmo processo. A Enel é péssima, ou Enel, sei lá. Ela é péssima, é restrita. E
não há uma devida fiscalização ou avaliação, pelo que a gente percebe, de uma ampliação do sistema de distribuição. Ora, eu moro em Inoã e eu ouço daqui, vez ou outro, o estouro do transformador que fica lá no caminho para Itaipuaçu. E se você, um amigo meu que é engenheiro elétrico, ele falou, isso aqui é muito frágil, tem que aumentar a capacidade. Ele sempre comenta comigo quando ele vinha me visitar antes da quarentena. E aí que tá. É a Enel a empresa adequada a gente? Ou ela veio porque não tinha outro, porque ninguém pensou direito a questão da distribuição de energia elétrica? Não que a Light seja o melhor dos mundos. Não que a gente queira contratar, enfim. Mas, quando a gente não pensa, a gente tem que entender que Maricá ainda é uma cidade em transição. É uma cidade que as pessoas estão ainda chegando, ela ainda está crescendo. E é o momento da gente pensar oportunamente como vai ser feita essa distribuição e como vai ser adequado esses pontos de distribuição e a capacidade que agora as pessoas têm. As casas cada vez têm mais geladeira. Aí vamos lá. Você dá um pátio, você dá um umbuca, as pessoas que tinham poucos utensílios domésticos compram mais utensílios domésticos e você não amplia a capacidade instalada de distribuição de luz. Vai dar problema. É simples assim. E aí que tá, eu sou leiga, eu sou assistente social, não sou eletricista, não sou mais. Eu ouço aqui do meu eletricista que ele fala, vai dar problema. A maioria dos relógios ainda é monofásico. E esses relógios monofásicos não resistem a uma chuva sequer. Os transformadores são para relógios monofásicos, como se você não tivesse vários utensílios dentro de casa. Então isso tem que ser repensado, objetivamente repensado. E eu não acredito que a Enel não tenha técnicos que possam pensar isso. Então é fiscalizar. Cabe aos vereadores fiscalizar ali juntinho, que essa é uma das tarefas dos vereadores, né? Então é mais ou menos isso que eu penso. Fiscalização da concessão de forma séria e cobrança minimamente de uma readequação. Ah, nós não temos dinheiro. Tem sim. Se é uma coisa que empresário gosta de fazer é chorar, sobretudo de concessão pública. Adora chorar. É igual agora, vai ter um dinheiro para o pessoal da Supervia e dos ônibus. Por favor, né? Não vamos nem comentar nisso, que a gente não está falando de ônibus ainda. Mais ou menos isso. Então, como nós combinamos, essa live livre, ela vai ter mais ou menos entre 1h, 1h15, 1h20, para ficar aquele gostinho de quero mais, né? Nas próximas vezes que nós fizermos essa live. Então, nós temos aqui algumas considerações, algumas perguntas, que se não forem respondidas hoje, serão respondidas na próxima live, tá? Vou falar aqui, por exemplo, o Jorge e a Valéria, do Vida Verde, Maricá, eles fazem uma consideração aqui. A maior problemática de Maricá é a geração de empregos, que venha dar dignidade ao trabalhador. Os empregos gerados são insuficientes para melhorar o padrão de vida do cidadão em geral, infelizmente. Tá? Um abraço aí ao Jorge e a Valéria. Eu vou deixar aqui uma consideração, uma pergunta, na verdade, do Tiago Poblan. Se der tempo, a gente responde. E aí é uma pergunta já mais a nível político. Quais são os prós e contras de criar alianças com partidos que protagonizaram e antagonizaram a velha política e que agora querem fazer movimentos de união como janelas pela democracia? E também falar aqui, que a Jaqueline lembrou muito bem, nós estamos aí numa greve dos Correios, e a Jaqueline fala sobre a questão dos serviços, que o serviço prestado pelos Correios em nossa cidade deixa a desejar. Privatizar é a solução? Então, assim, já deixo essas perguntas para vocês responderem. Vamos nos atentar ao tempo aí, que já tem 1h07 de live, e depois as considerações finais. Enfim, é uma live livre, mas a gente vai tentar aqui fazer com que o tempo seja o mais curtinho possível, para deixar para as próximas lives mais perguntas e considerações. Vamos agora, Gabriel. Vamos tentar responder aqui rapidinho.
né, por causa do tempo. A questão do emprego é uma questão que a gente até comentou um pouco quando falou da questão da renda básica, do Mumbuca e tal. Realmente, Maricá é uma cidade que deixa muito a desejar com relação ao desenvolvimento de geração de emprego. Principalmente uma geração de emprego que não fique presa somente nos setores de serviço e comércio. Serviço e comércio, todo município tem geração de emprego. Todo município tem um mercado, tem uma lojinha, tem um pedreiro, um eletricista, uma oficina de carros. Mas a gente está falando de emprego aqui realmente ligado à questão, por exemplo, da indústria, da questão da tecnologia. Né? Eu lembro que a gente estava numa reunião interna discutindo a questão da organização da prefeitura de Maricá e tal, e a gente falou um pouco dessa questão da tecnologia e da indústria. Né? Por exemplo, Maricá, a gestão de Maricá atualmente tem 28 secretarias municipais. Né? Dentre elas, talvez eu não consiga lembrar exatamente agora de cabeça, mas dentre elas existe uma secretaria especificamente para a questão da tecnologia, né, desenvolvimento de tecnologia, trazer para Maricá polos, né, de ciência e tecnologia, tanto em termos de capacitação da população, né, em empregos que sejam necessários de formação técnica e tal, quanto também para a produção mesmo de tecnologia, para produção de produtos, né, ligados a isso. E que não faz absolutamente nada, ou muito pouco, né? Porque a gente não vê aí nada se mexendo em relação, né? Trouxe o IFE, né? Tudo bem, foi uma iniciativa, mas um IFE que fazem pouquíssimos cursos, atende ainda muita pouca gente, pode ser que desenvolva ainda mais para frente nos próximos anos, vamos esperar um pouquinho. E tem também uma secretaria ligada à questão da indústria e mais uma penca de troços lá, que é um nome enorme de secretaria lá, e a gente também não vê em Maricá nenhuma iniciativa ligada ao desenvolvimento da indústria, em atração de indústrias para o município de Maricá, ou do próprio município, né? Enfim, criar indústrias nesse sentido, que gerariam empregos não vinculados diretamente ao comércio e serviço, e que até poderiam incrementar o comércio e serviço ligados a essas indústrias, ligados a essa tecnologia. Né? Enfim, então, realmente, a prefeitura deixa muito a desejar nesse sentido, e isso dá para fazer, né? Dinheiro tem, tá aí. É só investir, né? Talvez cortar algumas secretarias, subsecretarias e etc. E realmente investir em coisas que são concretas e boas para a população, ao invés de ficar gerando cabides de emprego e etc. e tal, terceirizados e aquela coisa toda que não vamos nem entrar nisso aqui agora. A questão do Thiago, aí, da questão das alianças partidárias, né? É uma questão que a gente realmente é muito complicada, a gente teria que demandar de mais tempo aqui também para desenvolver um pouco melhor isso, na minha opinião. Mas eu, e acredito que eu possa falar em nome de todos do pessoal Maricá, nós somos contra esse tipo de aliança partidária, político-partidária, pura e simplesmente para fins eleitorais, para fins políticos. Né? Se a gente... Aqui, por exemplo, em Maricá, né, nós estamos aqui numa postura de crítica ao governo atual. Tá? Ele é do PT, ele poderia ser de qualquer outro partido. Nós estamos aqui sendo contrários. Né? Seria muito cômodo, né, para nós, pessoal Maricá, nós somos um partido ainda pequeno, ainda em construção, ainda em desenvolvimento, simplesmente nos aliarmos ao atual prefeito, fazermos campanha, nós ganharíamos material de campanha, nós ganharíamos, dependendo do número de votos, uma secretariazinha ou uma subsecretariazinha, mas nós não aceitamos, nós não achamos isso mais correto, mais coerente. A gente acredita que é na crítica, é no diálogo, é na construção, que a gente alcança alguns objetivos. Né? O pessoal se aliando, alguns setores, isso não é uma decisão exclusiva de todo o partido do PSOL, né? Algumas tendências, algumas correntes em alguns municípios estão conjunturando aí alianças com alguns partidos, entre eles o PT, PCdoB e tal, né? Mas nós aqui somos contrários, por uma série de motivos que, infelizmente, a gente não está com tempo aqui agora para isso. Ainda a Janice vai colocar algumas questões, mas, de repente, numa próxima live aí nossa, a gente pode até começar nesse assunto, que eu acho que é bem, bem interessante mesmo, bem importante, até para a população de Maricá entender o porquê que a gente, né, não é aliado do PT ou não é aliado de X ou Y. Né? Por que nós viemos em separado? Né? Nós vamos lançar candidaturas próprias, né, e tudo isso. Acho que é importante a população também ter esse entendimento.
E a pergunta da Jaqueline aí, só para encerrar, a questão dos Correios, né, privatizar é a solução. Eu e todo o pessoal Maricá entendemos que não, privatizar não é a solução. Assim como a questão da SEDAI, que a gente colocou aqui, os Correios é uma empresa que dá lucro, dá muito lucro, inclusive, assim como a SEDAI, e por isso o interesse, né, do governo federal em privatizar os Correios, assim como quer também privatizar o Banco do Brasil, privatizar a Eletrobras, privatizar outras empresas que são nacionais do povo brasileiro e que prestam serviço para o povo brasileiro. Muitas vezes o serviço não é eficiente, às vezes deixa a desejar. E isso são críticas que a gente tem que construir, fazer, apontar para uma melhoria, né, da prestação de serviços, mas jamais privatizar. Né? Os Correios eles fazem um atendimento a nível de Brasil. Todo o Brasil, todos os 5.500 e tantos municípios aí que tem no Brasil, são assistidos pelos Correios. Né? E seja o que for, seja uma simples carta, seja uma encomenda maior, enfim, um troço gigantesco. O Correio presta um serviço muito importante para a população brasileira. E essa privatização, ela vai dar fim a isso. Né? Eu acho que para não me estender muito, o grande lance aí da privatização dos Correios, que a gente vê, às vezes, muitas pessoas defendendo, né? Que o Correio presta um serviço muito ruim, então vamos privatizar para ver se melhora e tal. Até pode melhorar para quem mora em São Paulo, para quem mora no Rio, capital, né, que não mora em área de risco, né, porque senão o Correio já não entrega agora, privatizado então muito menos. Para pessoas que moram em regiões centrais, regiões Zona Sul, talvez a privatização até melhore o serviço realmente. Né? Agora, se a gente pegar a nível de Brasil como um todo o território nacional, para a maioria das pessoas, esse serviço não vai nem existir mais. Né? Porque empresa privada nenhuma vai querer, ou então vai cobrar uma tarifa de, sei lá, R$300 para entregar um negócio de São Paulo no interiorzinho lá do Acre. Né? E o Correio faz isso por uma tarifa muito mais barata, muito mais acessível. Né? Então, claro que privatização não é a solução dos Correios. É isso, gente. Obrigado, Gabriel. Agora, Janice, e a gente vai aí já chegando ao fim da nossa live, né? E vamos aí com a resposta da Janice para a gente aí encerrar essa primeira das muitas outras lives que virão. Fala aí, Ruiva. Ó o microfone. Tá desligado. Microfone. Eu esqueço, gente. Desculpa. Vamos lá. Fazendo um comentário sobre do Jorge e a Valéria, né? Fazendo sobre a colocação deles. Eu sou do tempo do Fernando Henrique Cardoso, né? Eu sou velha aqui, né? Nesse mundo. E eu lembro que em 98, quando eu fiz um curso técnico de enfermagem, porque eu tenho várias identidades secretas, existia muito essa questão de você fazer um curso técnico para que você pudesse entrar logo no mercado de trabalho. E aí, recuperando um pouco do que a gente já falou aqui, não tem emprego. Então, você vai formar uma galera, concordo com Claveria, trazer um Instituto Federal para Maricá é excelente, trazer universidades para Maricá é excelente. Mas seria mais excelente ainda se você gerasse esses empregos aqui, gerasse polos de tecnologia aqui, para que essas pessoas não precisassem andar mais de 70 quilômetros para prender sua força de trabalho. Já pensou você que trabalha de bicicleta? Seu trabalho aqui, meu sonho de consumo. Eu trabalho em Niterói, meu sonho de consumo era de bicicleta. Olha, seria perfeito demais. Mas não tem. Então isso é um problema. E aí eu vou dar uma cutucada agora. Porque eu começo agora com duas perspectivas, no início e no final. Ataque ao serviço público. Neste ponto e no ponto dos Correios. Por quê? Tem uma forma muito efetiva, embora o Paulo Guedes, a sua equipe de economia e muitos mais ataquem o servidor público, se não fosse servidor público com um índice de desemprego, talvez a economia tivesse parada. Então, assim, Maricá tem dinheiro para criar um corpo, um partido de esquerda, né? Para criar um corpo de servidores públicos que vão ter uma renda garantida que também movimenta a economia. Mas, infelizmente, o que a gente vê é a precarização do trabalho por meio de sucessivos contratos de trabalho em todas as políticas setoriais.
excetuando, é claro, algumas que são estratégicas, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas as políticas setoriais, em sua maioria, o corpo de servidores são de pessoas em contrato precário. Então, você não consegue gerar nem enquanto concurso público. Então, qual é a proposta de política de pleno emprego? Emprego industrial, em nível de tecnologia, ou você vai formar essas pessoas para elas ficarem desempregadas? Tudo bem que isso não é uma especificidade de Maricá, mas a gente insiste. Maricá tem a possibilidade de fazer diferente. Essa é a questão. Porque tem a grana. Ok. Aí eu venho, Poblan, beijo, Poblan, tá? Beijo. Saudade de você. Então, olha, Poblan, entrei aqui no pessoal desde 2018 e vou te dizer, eu até agora não entendi, porque o pessoal, só para tentar explicar, é um grande guarda-chuva com milhares de tendências dentro. Então, é como se você tivesse um monte de partidos dentro de um partido. E aí, às vezes, vai causar uma confusão que você vai ouvir um pessoal de determinada região fazendo aliança com outra determinada região, e, para mim, isso fere uma coisa básica chamada coerência. E eu repito, talvez nenhum diretório tenha mais dificuldade do que o pessoal de Maricá, porque nós somos a esquerda do PT. Porque eu vejo gente do pessoal de São Paulo elogiando o governo de Maricá e não vem conversar com a gente. Como é que chamavam a gente, com perdão? Chamavam a gente para lá de esquerda, não vou citar aqui, mas chamavam a gente para lá de esquerda, de radicais do PSOL. Porque a gente faz uma coisa... Puxadinhos do PSTU. Eu não ia citar o PSTU, né, Marcos? Mas, enfim. Que a gente é radical demais, porque a gente ousa fazer uma coisa que deveria de ser compromisso de toda a esquerda, que é fazer a crítica. Eu não vou me furtar de fazer a crítica, inclusive nacional do pessoal, quando eu achar que está ruim. E se o pessoal não aceita a crítica, então você não está querendo ter um horizonte de mudança real, que para mim é um horizonte revolucionário. Né? Então, alianças, para a gente, é fora de contexto. Eu vou fazer aliança com o PT em Maricá. Se a gente conhece o que é o PT em Maricá, seus prós e contras, o que é o PT em Maricá, em alguns pontos a gente não deixa de reconhecer o mérito, assim como a gente não deixa de reconhecer o mérito de alguns momentos do governo Lula, mas a gente vai fazer a crítica, porque se você não faz a crítica, você é fanático. E só tem uma coisa que eu entendo que o militante de esquerda tem que ser fanático. Fanático pela supressão do modo de produção capitalista. Outros fanatismos não me fazem sentido. E o fato de você admirar determinados políticos não deveria ser um empecilho para fazer a crítica. Que esquerda é essa que tem medo de fazer a crítica? Então vai ler a crítica da economia política, vai reler Marx. Ponto. Né? Aí a gente fala Marx, 10 pessoas saem. Não, gente, a esquerda tem que voltar a fazer a leitura da teoria crítica, sim. E é crítica da crítica, tá lá. Então, não sei qual a dificuldade. E, além disso, quando as pessoas falam de certas figuras do PDT, eu penso no desgosto que o Brizola deve ter lá onde ele está no astral, de ver pessoas, e eu digo abertamente, né, como alguns políticos que estão no PDT agora, na minha percepção, sujando o histórico do PDT. E aí, quando a gente fala sujando o histórico, não, simplesmente a gente está fazendo a crítica. E um partido de esquerda que não faz autocrítica, que não faz a crítica, então não tem que ser de esquerda. Vai ser... É igual eu digo para as pessoas podem ser qualquer tipo de profissão. Quer ser assistente social, tem que ter aproximação das classes subalternas. Se você não tem isso, vai ser outra profissão. Então, só concluindo a esse ponto, nós somos contra uma política de alianças. A política de aliança nos levou até esse lugar. Nos levou até este buraco. Infelizmente ou felizmente, desta vez não é um problema só do Brasil. Né? A gente vê agora a eleição norte-americana, o mesmo problema. Bernie Sanders não chegou
a lugar nenhum, né? Sim, exatamente. Então, corporativismos políticos, isso aí, Poblan. A gente tem esse problema do corporativismo político e desse lance do fã. Você pode ser um admirador absurdo de um político, mas você não pode ser fanático, porque a política não é de políticos, a política deve ser minimamente um instrumento para um horizonte posterior. Senão você vai viver nessa retroalimentação. E vou dizer, eu passei mais de 15 anos sem nem votar, porque política representativa para mim é outra coisa. É o povo próximo das decisões sobre a vida da gente, do cotidiano, né? Enfim, eu me animo, porque aí eu me esquento. Isso que tem que ser. Vamos lá. Sobre os Correios, aí eu termino, né? Ataque ao serviço público. Assim como é um ataque à SEDAI, assim como é um ataque às universidades federais, assim como é um ataque e um discurso que a gente fala assim, eu particularmente fiquei em muitas filas dos Correios nessa pandemia, né? Todos nós, em alguma medida, ficamos esperando. E aí eu sempre tomava cuidado para não ficar simplesmente falando mal, porque infelizmente isso serve a uma perspectiva ideológica de desmonte. A gente já viu essa história antes. Não que eu não possa falar que o Correio tem problema, e tem muitos. Mas a gente só para ter uma perspectiva, o FedEx, né? A FedEx utiliza o serviço do Correio do Brasil. E aí o Claveria colocou um ponto fundamental. O Correio é uma instituição antiga, conhecida, e é a única que chega a todos os estados da nossa federação. Então, ele é muito importante, inclusive, para promover a integração nacional. Muitos dos Correios, e aí eu acho que é um pouco de precarização, mas em muitas regiões o Correio é o banco. Em muitas regiões o Correio é o único lastro de civilização neste Brasil enorme. Então, como é que você pode questionar porque eu não recebi a minha encomenda, o Correio, tem que acabar? Gente, é pensar de forma ampla, né? Não é pensar o meu umbigo, né? Eu não recebi aquela pantufa que eu comprei. Não, gente, tem que pensar que tem gente que só recebe coisas lá, como ele deu no Acre, porque existe Correios e Telégrafos. Então, como é que você desconsidera uma instituição de anos? E aí tá. Tô achando muito linda a luta. Vai ter uma live, acho que é hoje, que vai reunir, depois até posso, quem quiser me perguntar, vai ter uma live que vai reunir os camelôs, os entregadores antifascistas e o pessoal dos Correios. Isso é lindo demais, porque são os trabalhadores que estão na rua no momento que a gente tinha que ficar em casa. Como é que você diz que a classe trabalhadora não se organiza? Se organiza, e a esquerda está perdendo o bonde da história. É isso. Gente, é isso aí. Foi muito bom essa live inicial. Vocês estão de parabéns. Vocês nos representam também aqui em Maricá. E só para lembrar, para as pessoas já colocarem suas perguntas, suas colocações, pode ser através de áudio, pode ser através de vídeo, nas nossas páginas, né, no Facebook, do Pessoal Maricá, do Núcleo Rosa Luxemburgo, também no nosso Instagram e também no WhatsApp, né, quando vocês receberem nosso material, já ir fazendo aí a nossa propaganda, porque época de eleição é isso, também é propaganda, também um modo de nos apresentarmos para a população através dos nossos programas, através do nosso manifesto, que temos um partido, sim, em Maricá, de esquerda, que não tem medo de dizer que é um partido socialista, com um horizonte de uma transição socialista, e que queremos fazer uma política diferente, no sentido de conversar com as pessoas de uma forma mais horizontal, ouvir o que essas pessoas têm a nos dizer, porque é através da população de Maricá que realmente toda uma questão de construção política será realizada. Política, diferente de politicagem, que é o que, infelizmente, esses partidos fazem. E, rapidamente, falando da questão das alianças aqui em Maricá, nós do PSOL nunca tivemos nenhum problema de conversar
com os outros partidos. Nós não somos sectários. Podemos ser radicais. E aí, radical no sentido de fazer um diagnóstico pela raiz dos problemas. Porque quando nós propomos ir para as ruas contra a reforma da Previdência, nós estávamos lá, contra a reforma trabalhista, nós estávamos lá, conversando pela base com partidos como o PT e o PCdoB, e infelizmente esses partidos não nos responderam. Mas na hora do segundo turno contra o Bolsonaro, nos parabenizam nas ruas. Quer dizer, a aliança não é só em época eleitoral, a aliança tem que ser sempre nas unidades de luta, o ano inteiro, é um processo contínuo. Então, parabéns a Janice, parabéns ao Gabriel, e parabéns ao pessoal Maricá. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mandar um beijo para o namorado, para a esposa? Fiquem à vontade. Que isso, Marcos? É solidão da militante. Tá em quarentena, tá doido? Gente, vou falar rapidinho. Nossa primeira experiência aqui, então a gente foi meio engessado, meio duro, mas a ideia é fazer mesmo um modo de bate-papo. Não corram agora para o Jornal Nacional, vocês vão sofrer. Mas a nossa proposta está aqui de 15 em 15 dias, debatendo um pouco sobre a cidade. Achei muito interessante. Tem pontos que ficaram faltando porque é muita coisa para discutir, mas eu quero falar desse jeito mesmo, sabe? Falar o sério, falar o teórico, mas também falar, tá faltando o esgoto aqui na minha esquina, porque eu também sou moradora daqui, me interessa muito ter uma cidade que tem um potencial tão grande, mas mal utilizado, e aí eu acredito, insisto, faço a crítica, sim, ao governo, e se o governo não gostar, é porque não entendeu o que é ser esquerda, aí não é um problema meu. Né, um problema, talvez. Hoje é dia do psicólogo, parabéns a todos os psicólogos, talvez uma terapia resolva. E agradecer a oportunidade, a gente está nas nossas redes sociais, estou fazendo merchandising, nas nossas redes sociais, nos busquem, nos procurem. Só fazendo um adendo sobre a questão das pré-candidaturas, a gente tem uma orientação, conforme o Ministério Público, e a lei eleitoral para que não se declarem pré-candidaturas. Obviamente que causa um estranhamento, porque tem até meme agora, né? Todo mundo é pré-candidato, mas pelo Ministério Público você não pode dizer pré-candidato. É por isso que a gente está respeitando de forma coerente as determinações que são colocadas, né? Então, há um estranhamento. Mas acompanhe o pessoal Maricá para os próximos capítulos. Uma boa noite a todos vocês. Obrigada, Marcos. Obrigada, Claveria. E obrigada, Tiago. Tiago Poblan, meu amigo, e o Tiago Sá, que está ajudando a gente aqui nessa live, junto com a Jaqueline. Valeu, Janice. Agora, Gabriel. Gente, foi ótimo, foi bem construtivo. Queria agradecer aí a oportunidade, o pessoal Maricá, o Thiago, bem lembrado, o Thiago está aí por trás das cortinas, né, nos auxiliando aí para fazer essa transmissão muito boa, belíssima. E dizer que é isso, né, a nossa proposta enquanto pessoal Maricá é essa, né, essa é a primeira experiência nossa com esse formato, né, de live, a gente vai fazer isso com uma bastante frequência, de 15 em 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, né, para que a gente fique com esse horário, esse dia, né, sempre à disposição da população de Maricá. Então, vocês anotem na agenda de vocês aí, né, que quinta-feira sim, quinta-feira não, a gente vai, às 19 horas, dialogar um pouquinho com vocês. Né, mandem perguntas, mandem dúvidas, mandem, né, relatos pessoais, de repente, né, de algum problema que esteja acontecendo, de alguma coisa. Né, isso gera, né, às vezes é uma questão pessoal, mas que acaba gerando um debate sobre em torno de algum assunto. Isso é bastante significativo também. E a partir daí a gente vai construindo, vai dialogando. Tá? É um prazer estar aqui ouvindo a população de Maricá, né? Até porque eu sou também população de Maricá. Então, me sinto inserido dentro desse contexto aí.
Então, a próxima live é dia 10 de setembro, né? Conforme já está até aqui botando aqui na mensagem. Então, é isso. E dia 5 de setembro também, só para fazer uma divulgação aí das coisas que nós estamos fazendo aí pelo pessoal Maricá. Dia 5 de setembro nós temos aí uma live já, é no sábado, só não me lembro agora a hora, mas a gente vai divulgar aí no Facebook, sobre a questão da reforma tributária, né? Assunto muito importante, que está sendo discutido no cenário nacional, mais amplo, mas que impacta a vida de todos os cidadãos, né? Inclusive os maricaenses, tá? Então não deixem de assistir também. Um abraço, um beijo a todos aí, uma boa noite. Valeu, gente, boa noite a todos. E a intenção é essa mesmo, fazermos uma live um pouco mais curta, embora foi 1h34, mas é assim mesmo, a live livre é assim mesmo, né? Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E mais uma vez, lembrando, para que todos vocês possam, né, a população de Maricá e outras pessoas também de outros municípios, possam enviar perguntas, questionamentos, que durante a semana nós vamos anotar e vamos deixar isso para a próxima live. Gente, muito obrigado por tudo, boa noite, e o pessoal Maricá está aqui para dialogar com todos vocês no Diálogos Maricá. Boa noite a todos, muito obrigado.